Bom dia a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. E hoje coube a mim, é o privilégio também de trazer a palavra do Senhor aqui para todos nós. Uma palavra que Deus, o Senhor colocou no meu coração. Como eu sempre falo, quando a gente, não digo assim, escalado, isso é uma coisa humana, assim, de escalar, mas Deus é quem sabe o momento de cada um pregar e trazer uma palavra. Então, sempre... Obrigado. Eu tenho água aqui, eu preferi natural, porque... Tá, obrigado, hein? Obrigado, Murilo. Então, a gente sempre procura saber do Senhor o que falar, mas as experiências que eu tenho tido, todas as vezes em que cabe a minha responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, é que o Senhor ele diz, eu não me preocupo com o que falar. Poxa, eu vou falar o quê? A mensagem vem, a palavra vem, o Senhor diz, coloca no meu coração, me sensibiliza quanto àquilo que deverá ser falado e ao longo do tempo, os acontecimentos, as coisas vão acontecendo, os exemplos, os versículos, e a gente apenas monta, como se fosse um quebra-cabeça, a gente vai encaixando as peças e, no final, vem a mensagem. Isso é muito bom porque nos dá tranquilidade. Lembro que, no início, logo quando eu me converti, as primeiras vezes em que fui solicitado, me deram a oportunidade de pregar. Então, eu ficava muito preocupado, acho que todos nós já passamos por isso, a preocupação com o que falar, como falar, mas depois de um certo tempo, quando você vê que você se coloca como um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor, você fica tranquilo, que você sabe que o que você for falar, o que você vai falar ou for falar, vai ser aquilo que o Senhor deseja que seja falado. Então, tudo fluirá e tudo sairá da melhor maneira possível. O que é importante é que a palavra caia nos corações, que encontre em cada coração um solo fértil, para que ela possa produzir frutos e que ela possa germinar. Então, certamente, você sairá daqui abençoado, esta palavra falará a você de alguma maneira. Então, vamos, à palavra do Senhor. O tema de hoje, da mensagem, o tema é medo. Estaremos falando sobre medo. Que é um sentimento que acho que hoje toma conta de grande parte da população, acho que no mundo podemos até dizer assim, depois pensemos no Brasil, Rio de Janeiro, a realidade que vivemos, mas nós não iremos ficar falando aqui sobre violência, e que ninguém aguentaria isso, ficar falando sobre o medo em si. O nosso objetivo não é colocar mais medo em ninguém, o objetivo é, através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra do Senhor, como superarmos esses momentos e como vivermos diante de uma realidade tão dura que temos vivido, aquilo que está à nossa volta. Então, duas coisas assim me chamaram muito a atenção, foi aí que o Senhor começou, já estava assim pensando nisso, preocupado com isso, e o Senhor me fez viver uma situação em que me chamou muito a atenção, e me fez refletir como as pessoas estão em relação a uma situação que aconteceu aproximadamente uma semana, 2 semanas, aqui no Rio Sul. Eu estava saindo do Rio Sul já à noite e eu não me lembro que horas, acho que eu tinha vindo do trabalho. Não foi assim um dia em que eu não tinha, tipo assim, eu resolvi ir lá, sabe? Você fica assim, não sei se eu vou agora, sabe? Você sente, depois eu entendo que foi o Espírito Santo de Deus que me moveu a ir, e superar talvez todo o cansaço, mas ir ao shopping. Aí fui, não me lembro em detalhes o que eu fiz, para você ter uma ideia. Fui, saí do shopping, quando eu saí uma daquelas, pela frente, tem a entrada principal e tem uma lateral ali, meio assim, tem um restaurante chamado Rascal, tem uma saída por ali. Aí, quando eu passei ali, me deparei com a situação, de aquela pista estreita, ficam carros de Uber parados por ali, tem táxi, e aí eu vi uma cena assim, que o trânsito parado, uma senhora, uma jovem senhora, assim, dentro de um carro, um táxi atrás, o motorista falando tantas palavras, assim, coisas terríveis para essa senhora, como se ela fosse culpada de alguma coisa, só que tinha um carro na frente do carro dela e ela estava impedida de sair. Aí ele no carro, agressivamente, falando tantas palavras pesadas para ela, e aí você vê que era uma pessoa educada, estava ali, aí só que ela ficou tão chocada, ela saiu e começou a fotografar o carro, não estava nem filmando a placa dele, tirar fotos, não sei o quê, e aquela assim, e as pessoas olhando aquilo ali. Aí eu falei, poxa, como é que pode isso? Poderia ser uma pessoa da minha família, uma filha, um membro da igreja, e as pessoas ali olhando. Aí o que eu fiz? Eu falei, o senhor, nós como cristãos, não podemos ver uma cena dessa e ficar passivo como todos ali. Aí eu fui
tentar fazer alguma coisa, né? Cautelosamente, né? A gente, claro, não era tiroteio, ninguém com armas, mas eu disse, não, eu tenho que fazer alguma intervenção. Então, me aproximei, né? Não no sentido de dar razão a um ou a outro, mas tentar apaziguar aquela situação, apaziguar os ânimos. Então, me aproximei, fiquei entre o táxi e essa senhora. Aí eu me aproximei dela, pedi para ela entrar no carro, ficar tranquila, não dá. Aí continuou o motorista assim. Aí eu sei que teve uma hora que ela me ouviu, sentou, aí veio orando a Deus, veio um policial. Depois de muito tempo vieram 2 policiais, já falando alto, assim. Acho que não sei se é da natureza deles, né? Já assim, agressivamente com os dois, sem saber nem o que estava acontecendo. Talvez, né, isso seja necessário para poder contornar a situação. Aí eu sei que foi, ele ameaçou levar os carros e multar, ou seja, teve uma coisa, não vou entrar em contar tudo, mas eu sei que a coisa foi acalmando, né? Eu fui conversando com os policiais, assim, aí no início, agora que ele fala assim, então, vou levar os carros, vamos para a delegacia, porque as pessoas, ninguém quer ir testemunhar nem fazer nada. Aí ele fala, o senhor viu tal? Eu falo assim, olha, eu cheguei agora, presenciei a cena, não vi o início. Aí eu sei que foi acalmando, né? Aí ele foi, né, voltando, os policiais foram voltando ao normal, o rapaz realmente era muito agressivo, né? Ele ficou do outro lado depois, o policial chamou ele mais adiante para evitar que a confusão continuasse. Aí eu sei que a coisa foi acalmando, eu fui conversando. Aí essa senhora, a moça começou a chorar, né, porque as palavras pesadas que ele falou. Aí eu pude fazer uma intervenção, falei, você não é nada disso, não tome para você isso. Aí eu sei que aí eu pude agir, né, eu pude falar uma série de coisas. Aí no final o policial já estava ali, apertou a minha mão, tá, e ficou, ou seja, o motorista foi embora, o agressor, né, pode ser assim. Então ficou um clima ali de tranquilidade, né. Aí no final tinha 2 moças também que viram, que se aproximaram para ajudar essa senhora. Mas a grande multidão, né, assim, ficou olhando passivamente, sem fazer nada. Aí eu falei assim, o que leva as pessoas a fazerem isso e ficarem essa omissão total diante de uma situação dessa? Não, a senhora ali, o motorista extremamente agressivo, falando palavras, e se fosse uma pessoa da minha família, uma filha, uma esposa, ou um membro da igreja, será que eu também ficaria só olhando sem fazer nada? Aí eu falei assim, essas pessoas devem estar com medo. Quer dizer, eu estou falando assim, não sei se ficou claro, muito resumidamente, porque eu não posso, se eu for falar muito, vai demorar, e o objetivo não é esse. O objetivo é mostrar uma coisa que aconteceu, né, uma cena de violência, de agressão, e, interessante, foi no Dia Internacional da Mulher. Isso foi assim, justamente nesse dia, né, que eu me lembro que a outra falou, poxa, justamente no Dia da Mulher, que estava tantas homenagens, viu uma cena de violência dessa. E outra coisa também foi um vídeo desse que as pessoas mandam pelo Facebook. Foi uma cena assim, num estado, não entra em detalhes, foi assim, uma emissora de TV, né, nesses jornais que tem, acho que foi na parte da manhã, então, relatando um caso, né, de que parece que haviam umas senhoras num ponto de ônibus, não sei se foi na região centro-oeste, não entra em detalhes a reportagem. E parece que veio um rapaz, um assaltante, com a arma, e ele chegou e parece que negócio de levar celular, bolsa, né? E aí ele foi embora. Aí quando ele saiu, aí uma dessas senhoras foi atrás dele, conseguiu, assim, resumindo, imobilizou esse rapaz. Aí não mostra mais arma, o que aconteceu, mostra ele no chão imobilizado. É uma jovem, assim, não sei que idade, e ela, assim, não sei se ela fazia artes marciais ou se tinha curso de defesa pessoal, e ela, assim desferindo alguns golpes nele, assim, no chão, que essas lutas aí que mostram, e as pessoas olhando e ninguém fazendo nada. Não era assim, a situação da pessoa estar armada, e ela ali no chão, e as pessoas, ao invés de ajudarem, tal, ninguém fez nada. Aí eu sei que, no final da reportagem, diz que parece que a irmã desse rapaz apareceu depois, e aí os 2 fugiram, conseguiram ir embora, a polícia chegou muito depois e nada foi feito. Então, são cenas assim que me fazem refletir, quer dizer, poxa, o estado de medo em que as pessoas se encontram. As pessoas ficam com medo, eu não posso ser atingido, então, cada um por si, entendeu? Ninguém, né, não diga assim ninguém, é raro, as pessoas, de um modo geral, diversas vezes que eu presenciei alguma coisa na rua, as pessoas tendem a não se envolver. E, engraçado, eu já tenho uma tendência de fazer alguma coisa. Todas as vezes que eu vejo alguma coisa, tem até uma vez na igreja, o pessoal, nem me lembrar, o pastor Luiz até relatou, lá quando tinha aquele bloco de carnaval que desfilava na Rua Lopes Quinta, acho que agora não... sovaco de alguma coisa. Aí, de noite, eu saí da igreja, estou vendo 2 jovens, amigos, brigando por causa de álcool, e as pessoas ali, eu peguei e fiz fiz uma intervenção ali e tal, acho que o pastor estava comigo, a gente desceu a ladeira para fazer não sei o quê, aí eu fiz uma intervenção, eu sei que acabou a briga, pararam lá, não sei o quê. Então, é uma coisa que está em mim. Agora, por quê?
tanta força eu não tenho, né? Eu não sou, eu quero estar confiando na força muscular. Não, eu confio no Senhor, porque pesa em nós isso, a responsabilidade. Não adianta a gente ficar aqui lendo, canta, não sei o quê, na hora que a gente se depara com a situação prática, que a gente tem que demonstrar, não é, que somos servos do Senhor. E porque é o inimigo que está ali agindo. Nós ficamos omissos, muitas das vezes, em relação a tudo isso, por causa do medo. Então, é por isso, né, uma breve introdução para explicar o porquê, né, e nós falarmos rapidamente sobre isso hoje, uma meditação, e o Senhor me impulsionou, me sensibilizou a falar sobre isso. Então, inicialmente, vamos fazer uma leitura. A leitura inicial está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Então, antes de lermos, né, só para a gente entender, tudo isso aqui que nós lemos se passou após o Sermão do Monte, né, quando Jesus passou uma série de ensinamentos para todas as pessoas que ali estavam à volta, né, que estavam seguindo, e as multidões estavam maravilhadas da doutrina de Jesus, né, porque ele ensinava tudo o que ele falava, as pessoas percebiam que ele falava não num linguajar nosso, como se fosse da boca para fora, mas ele falava como quem tinha autoridade. E as pessoas ficavam maravilhadas com o que ele falava. Então, por isso, as grandes multidões, as pessoas seguiam Jesus, né? Seguiam, e ele operou muitos milagres, curou muitas pessoas, né, nesse período. Então, o que nós leremos acontece e passou num cenário como este. Então, o Evangelho segundo Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem, ou seja, estava já indo embora, depois de tudo isso que aconteceu. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Então, o que está acontecendo aqui? Nós estamos diante de pessoas, seres humanos, né? Discípulos, pessoas ali que estavam com Jesus, pessoas que presenciaram milagres, tantas coisas, muitos ali viram, né, coisas que Jesus fez, os grandes feitos, curas, tantas coisas. E diante de uma situação dessa, um Jesus ali presente, as pessoas temeram, mostrando que o medo, né, ele se manifesta em todos nós, como seres humanos. Então Jesus aqui mostra que ele, né, no final deu tudo certo, porque ele estava ali presente. Até as crianças cantam, tem um cântico de escola dominical que fala assim, com Cristo no barco, não é isso? Tudo vai muito bem, e passa o temporal, elas cantam muito isso. Tá? Então, daqui a pouco nós voltaremos a comentar, falar sobre esses versículos. Mas assim, voltando, né, à questão do medo, né? Então, há definições. Eu não sou um especialista, nós temos aqui na igreja psicólogas, tem a missionária Sandra, a pastora Cristiane, e outras pessoas são especialistas. Né? Eu não vou aqui ficar falando sobre isso, nem como eu falei no início, o objetivo é ficar detalhando o medo, mas vamos falar aquilo que nos interessa para o desenvolvimento da mensagem. Então, a questão do medo é um estado emocional, né, como uma definição que achei, que surge em resposta à consciência diante de uma situação eventual de perigo. É uma das definições. Né? Então, a ideia de que algo vai acontecer ou poderá acontecer, né,
essa sensação faz com que o cérebro, né, ele libere algumas substâncias químicas que faz com que a pessoa, né, demonstre, tem algumas reações que fazem parte do medo, como a pessoa começa a suar, sudorese, ficam trêmulas, às vezes a pessoa fica tensa, né, começa a ficar ofegante, batimentos cardíacos. Então, tem esse tipo de manifestação. Então, quando ele se manifesta, há duas reações, né, dependendo da situação, ou a pessoa reage àquilo, né, como já ouvimos situações da pessoa dizer, poxa, olha, tem gente que fala assim, olha, quando tiver um problema assim, não reaja, fique tranquilo. Aí tem pessoas que estão tranquilas e que reagem. Quer dizer, uma coisa que independe da pessoa, né? Depende, naquele momento, é a reação da pessoa. Então, uns reagem assim e outros tendem a fugir, né? Então, cada um tem um tipo de reação. Então, nós, nos seres humanos, o medo é provocado por diversas maneiras, até por incrível que pareça, até por crenças populares, até por lendas, né? Eu sei que em certas regiões do país, né, que as pessoas têm medo de, por exemplo, eu já vi situações, eu vivenciar, né, estive assim envolvido numa situação em que as pessoas, eu fui repreendido porque eu era criança, eu me lembro que eu tinha ido para uma cidade do interior com os primos, o pessoal da família, a gente saiu para caçar, né? Já aquele negócio de caçar, e aí o tempo passou, a gente chegou tarde. Aí minha avó, a mãe da minha mãe, foi uma pessoa criada, né, no interior, uma senhora assim, e ela me repreendeu, não porque eu cheguei atrasado, tal, ela me repreendeu porque eu poderia me perder na mata, né, porque tinha um caipora, que é uma lenda, que diz que o caçador, quando ele vai, ele tem que levar, acho que é alho e fumo, porque se ele encontrar com um caipora, ele tem que entregar, porque senão ele jamais vai voltar à civilização, ele vai ficar ali perdido para sempre na mata. Tem pessoas que têm medo de lobisomem também. Passei por uma cena, uma vez eu acampando naquela ilha de Itaparica com os colegas, na faculdade, aí lá tem muitos coqueiros, né? Então ficam pessoas vigiando de noite os coqueiros, tal, para evitar. Aí um deles falou, estávamos dormindo ali perto da praia, aí eu sei que o rapaz falou, pô, vocês são doidos, vocês ficam aqui, poxa, aqui pode aparecer lobisomem, não sei o quê. Então, não tem tanto tempo assim, então essas coisas acontecem. Isso gera medo nas pessoas, né? E pais, às vezes, assustam seus filhos, né, já criancinha, para ter um controle sobre a vida da criança. Não faz isso não, que o bicho vai te pegar. Cuidado que ali vem... E tantas coisas. Já começa a incutir o medo, né? Claro que a gente tem que, de alguma maneira, né, evitar que a criança faça. Ela tem que entender que a situação é perigosa para ela, mas já começa a ser incutido desde cedo, né? Às vezes, conscientemente, a gente querendo preservar a vida, manter a segurança daquele pequeno, da coisa, a gente termina já passando, ele já começa a ter os primeiros contatos. Mas tem criança que nem liga, né? A pessoa fala as coisas mais tenebrosas, a criança continua ali, não fica rindo, nem adianta. Mas é assim, né? Agora, só que é uma situação... existe até o medo natural, uma coisa assim de defesa. Por exemplo, se eu estou em um lugar perigoso, tem leão, né? Não sei, as pessoas têm tanto medo de leão, né? Por quê? Então, é uma coisa natural. Onde tem, eu não vou para lá. Ah, lugar que tem cobra, não sei o quê. Pô, eu vou evitar ir, eu posso até ir com... Então, tem coisas que são naturais. Agora, tem medos que eles tomam conta da pessoa, né? Que chega a dominar a mente da pessoa, né, afeta o estado físico da pessoa, psicológico, social, né, a pessoa, às vezes, deixa de sair, fica presa em casa, num ambiente que tem medo de determinadas coisas, e aí um especialista, um psicólogo, pode, em um determinado momento, caracterizar isso como uma fobia, né, na pessoa, aí tem que ter todo um tratamento. Então, falando sobre essas coisas, agora o mundo de hoje, nós estamos vivendo num mundo onde há muitos medos, né? Vamos falar em termos gerais, em termos de mundo. Então, por exemplo, há pouco tempo estávamos falando naquele conflito lá entre Coreia do Norte, né, Coreia do Sul, Japão, envolvendo Estados Unidos de fora também, o que é uma ameaça nuclear de um ataque. Então, imagine a população do Japão, né, pessoas da Coreia do Sul, ali, país vizinho, né, a própria Coreia do Norte, iminência de um ataque nuclear. Isso a gente está aqui, a gente vê pelas emissoras de TV. Agora, imagine quem mora lá, né, com ameaças a qualquer momento, a gente sabe o que pode acontecer com a guerra nuclear. A questão de fome no mundo, né, gera medo, a pessoa medo de passar fome, de não ter o que comer. O terrorismo, né, que tempos atrás estava a coisa, ainda existe, né, em muitos países aí da África, a coisa está séria, e vive uma ameaça permanente. Imagine quem mora nesses países aí, que estão sempre sendo ameaças, né? Então, as pessoas falam que nos Estados Unidos americanos, né, tem aeroportos e tudo, os agentes, eles andam sempre tensos, né, preocupados com qualquer pessoa se aproxima. Então, eles andam
temerosos. Catástrofes naturais, né? Terremotos, maremotos, tudo isso. Em termos de Brasil, falamos em geral, em termos de mundo. Em termos de Brasil, temos questão, né? Pessoas têm medo de perder seu emprego, né? Perda de direitos com essas reformas aí que o governo está propondo, reformas trabalhistas, né? Quer dizer, não que a gente nunca tenha que mudar ou corrigir nada na vida. A nossa vida a gente tem sempre que fazer uns ajustes, né? Porém, são coisas que a gente sabe que, pelo histórico, tudo que tentam fazer é para prejudicar, né? Reforma escolar, né? Poxa, cada ano que passa parece que piora, né? Me lembro que, quando eu estava no 2º grau, minha escola tinha laboratório de física, química, biologia. O responsável pelo laboratório de física era um alemão que veio para o Brasil na época da Segunda Guerra. Hoje, eu voltei tempos atrás, já não tinha mais nada na escola onde eu estudei, e outras coisas mais. Então, essas reformas, perdas de direitos, as pessoas ficam apreensivas, né? E, acima de tudo, né, pessoas que não têm mãos limpas para proporem nada, né, para cada um de nós. Segundo, né, pessoas têm medo do futuro, né, do que possa acontecer. Teremos eleições em breve, quem entrará no governo, quem será o novo presidente. O pessoal tem medo dos políticos, né, as pessoas que nós elegemos para nos representarem, eles parecem que estão se voltando contra nós. Então, tudo isso gera esse estado de intranquilidade, medo, incerteza para as pessoas. No Rio de Janeiro, né, já voltando aqui, a gente saiu do mundo chegando ao Rio, né, a questão de violência, crise financeira do Estado, né, temos aqui pessoas que são funcionários do Estado. Eu também tenho minhas atividades, né, passo algumas horas dando aula na escola do Estado. Então, eu tenho um emprego, minha atividade, minha renda principal não é do Estado, né, eu trabalho numa empresa que, graças ao Senhor, quer dizer, tem dado para sustentar a família. A gente Deus vai abençoando, a gente vai vivendo. Agora, tem pessoas que dependem exclusivamente desses recursos, não tem uma segunda fonte de renda. Então, pessoas estavam vivendo situações difíceis, né? E agora já deu uma melhorada, tal, mas as pessoas ficam temerosas. Será que, no final do mês, terei como pagar as minhas contas? Questão de atraso de salários. Então, você vê que não faltam motivos hoje para que as pessoas fiquem apreensivas ou temerosas, né? E o que o medo faz, então, diante de tudo isso, né? Quais são as consequências? Então, ele, num primeiro momento, ele paralisa a pessoa, né? Então, como eu citei esses exemplos no início, as pessoas estavam ali olhando aquela cena toda e elas ficam paralisadas, como que anestesiadas, né? Eu não sei como é que se processa isso na mente de cada um, mas as pessoas tendem a ficar ali, né? Às vezes, são oportunidades que surgem, até na área profissional, né, a pessoa tem até algum emprego ali, ganha relativamente bem, mas está almejando algo, né, melhor, uma porta se abre, ela ora, pede ao Senhor, mas a pessoa às vezes fica com medo de dar um passo, né, de ir adiante, ou alguém tem recursos, o Senhor está falando, vai em frente, invista, né, vai invista, amplia a sua empresa, vai em frente, vai. Aí a pessoa fica ali só olhando os indicadores econômicos, né, as previsões de pessoas que nem sempre são especialistas, né, que muitas aí têm um espaço, são colunistas, pessoas falam, escrevem sem muita autoridade. Os grandes especialistas, aí, os acadêmicos, pessoas estão ali falando, e as pessoas estão dando ouvidos, né, a pessoas que apenas copiam coisas, interpretam e publicam nos jornais, muitas das vezes, né, e ficam ali paralisadas e não dão um passo além. Falta ousadia, falta intrepidez, falta muitas vezes confiança no Senhor para seguir em frente. Então estão paralisados no medo em relação à carreira, em relação à família, algo que poderá conferir um novo padrão de vida para a pessoa, melhorar sua condição naquilo, né, mas ela fica paralisada por medo, não vai adiante, né? Então, por medo, aceita-se passivamente um monte de coisa, a opressão, o abuso, a pressão, a chantagem, né? Às vezes, as pessoas estão empregadas, as gerentes aí, que são cruéis, não respeitam as pessoas, xingam, humilham, e, às vezes, o funcionário está ali, ele fica, né, quieto, até porque não posso perder esse emprego, porque eu tenho família, tenho que pagar minhas contas no final do mês. Não, a gente tem que sujeitar isso. Filho do Deus Altíssimo, é isso que a gente tem que fazer, se dobrar. Tem experiências, há situações em que o seu posicionamento diante disso fará com que haja uma reversão,
com que você passe a ser respeitado, passe a ganhar mais, porque quando a pessoa, que nem criança, em escola, a gente até cita esse exemplo, tem um coleguinha que sempre bate, aí ele vai para casa chorando. No dia que a criança reage, não estou dizendo que tem que ficar batendo em ninguém, mas vem um dia a criança se cansa, aí o outro cai e nunca mais ele faz aquilo, porque ele sabe que terá consequências. Então, não podemos deixar que o medo faça isso. Às vezes temos medo de nos expor, e às vezes a pessoa está precisando de ajuda, está passando por uma dificuldade, ou precisa de um aconselhamento, e às vezes a pessoa se fecha, ela, por medo de se expor, ela deixa de pedir ajuda para que não se exponha, quando mais necessita. O medo faz com que deixemos de reivindicar o que temos por direito. Como eu falei, o caso da empresa, por exemplo, a pessoa sabe que tem direito e tal, aí tem medo de ir lá conversar com o gerente ou com outra pessoa. Não, é melhor eu ficar aqui, porque senão ele pode não gostar, bota outra pessoa no meu lugar. Quer dizer, são as atitudes que nós, como cristãos, não podemos aceitar isso, não podemos ter esse tipo de comportamento. E o medo pode levar a decisões equivocadas. Às vezes a pessoa está com medo, tantas vezes a pessoa está com medo da cidade do Rio de Janeiro, aí ela vem, eu vou embora para outro estado, vou levar toda a minha família, pede demissão de onde está, às vezes está num lugar tranquilo, por causa do medo. Será que essa decisão é a decisão acertada? Uma coisa é você fazer algo quando Deus, o Senhor, te impulsiona, te direciona a fazer. Outra coisa é quando a decisão é tomada sob o espírito de medo, em que a pessoa não está nem raciocinando, nem pensando no que está fazendo, e vai, sem o aval do Senhor. Certamente as consequências não serão boas. O medo, ele destrói a esperança, porque a palavra do Senhor nos promete coisas, tantas coisas que nós conquistaremos, que nós vivenciaremos. Alguém poderia dizer, mas eu leio, isso aconteceu em outra época, em outro contexto. Não. A palavra do Senhor ela é sempre presente, o nosso Deus ele é imutável. Então, aquilo que ele falou para pessoas como nós que viveram naquela época, em situação de perigo, ou alertando, ou dando ânimo no momento de dificuldade, essas palavras servem para todos nós nos dias de hoje. E nós que servimos ao Senhor temos que tomar posse destas palavras. Não podemos deixar que o medo venha destruir a nossa esperança naquilo que cremos, naquilo que acreditamos, naquilo que o Senhor tem falado a cada dia. E o medo tem feito com que muitas pessoas tenham experimentado doenças, enfermidades, coisas que são decorrentes do acúmulo de tensões deste estado de coisas que o medo ocasiona a cada pessoa, a muitas de nós. As situações em que a gente vê que pessoas que andam tensas, preocupadas, com dores, às vezes elas começam a caminhar, quem tem bicicleta começa a pedalar, vai viajar, e aí as coisas começam a desaparecer. Eu conheço pessoas, no mundo do esporte, tem um exemplo até de uma senhora que era uma pessoa que, pelos médicos, tinha sido condenada a uma série de coisas, e ela se posicionou, não aceitou aquilo. Hoje ela é uma atleta campeã. Uma pessoa com mais de 65 anos de idade, entendeu? Um dia desses eu espero trazê-la aqui para vocês verem, ela dá o testemunho para não pensar que eu estou falando. Então, essas coisas acontecem, às vezes a pessoa está doente, cheia de coisas, dores, gastando dinheiro com médicos e medicamentos. Eu sei que pode estar abençoando médicos, no sentido de estar levando recursos, mas será abençoado de outra maneira. Então, temos que olhar estas coisas. O medo, vamos tirar o medo a você sair para passear, ir ao cinema, correr, nadar, pedalar. Essas coisas ajudam você não se isolar, conviver com pessoas, ter grupos, ter amigos, pessoas. E isso ajuda bastante. Eu fico olhando, às vezes, certas situações de pessoas que a gente vê a solução para o problema da pessoa, você fala, mas tem pessoas que não ouvem, elas não dão créditos, às vezes acham, está falando isso, não sei o quê, não, e continuam com seus medos, com suas dificuldades a cada dia. Aí chega uma hora que você até olha e fala assim, olha, o que é que você vai fazer? Só o Senhor, porque aí você termina, não digo assim, desistindo da pessoa, mas só o Senhor agindo. Então, essa questão do medo, o medo, nós falamos aqui de uma série de situações, agora e a Bíblia, O medo e a questão da Bíblia. Então, a gente tem exemplos de pessoas que sentiram medo, para você não pensar, eu sou um anormal, poxa, que coisa, eu sou um pecador porque tenho medo. Não. O Senhor é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto, que na sua palavra Ele nos dá exemplos de pessoas que foram, pessoas que hoje, das quais falamos hoje,
pessoas nas quais muitas vezes nos inspiramos, né, para ter uma vida vitoriosa, e que em determinado momento da vida tiveram medo. Nós lemos no início, aqui no Evangelho segundo Marcos, falamos de pessoas, discípulos, pessoas que andaram com Jesus e que tiveram medo. Essa questão do barco, né, a leitura que nós fizemos inicialmente, quando Jesus já estava indo embora, né, para se despedir ali das multidões, provavelmente para descansar, né, tentando, porque ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, né, todo momento tinha uma demanda de trabalho, pode dizer assim, mas ali, aquelas pessoas no barco tiveram, quer dizer, junto com Jesus ali, essas coisas que a gente lê hoje, os milagres, que nós ficamos, poxa, se eu estivesse junto de Jesus, eles estavam juntos ali e temeram num determinado momento. Quando nós falamos que o medo, às vezes, paralisa, né, ele faz com que percamos a esperança, muitas das vezes, quer dizer, a pessoa ali com Jesus, naquele momento, tudo aquilo que o Senhor já havia feito, que eles tinham presenciado, é como se tivesse sido neutralizado na mente. E eles agiram de uma maneira e chegaram, né, a um momento aqui que nós lemos, que, no versículo 38, que, diante daquela situação que Jesus estava ali tranquilamente dormindo no barco, com aquela tempestade toda, ele falou assim: mestre, não te importa que perecemos, ou seja, como se Jesus estivesse alheio a tudo aquilo, né? Dormindo calmamente, e eles lá passando por dificuldades. Esta passagem nos ensina muitas coisas, né? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e lê simplesmente, é bom a gente refletir sobre o que está aqui. Então, primeiro, situação de perigo, né? Que poderia o quê? Gerar medo, claro. Num barco, eu já tive experiência de estar, até com o Lenir uma vez, né, a gente voltando do Morro de São Paulo, lá na Bahia, a gente pegou o catamarã, que antes dele chegar ao mar, já num trecho de rio, o mar estava agitado e pessoas começaram a gritar. Aí eu me lembrei dessa situação aqui, foi algo parecido. Foi no dia que nós tínhamos feito, não me lembro quantos anos de casamento, mas foi aniversário de casamento no dia anterior, né? Não lembro quanto tempo a gente foi lá. E aí todo mundo assustado, tínhamos tido dias maravilhosos. Aí aquela agitação toda no mar, a primeira coisa foi eu me molhar todo, né? Entrou água assim, já tomei um banho, todo de bermuda, todo arrumado. Aí aquele pânico, aí eu sei que aí o barco terminou voltando, depois de muitos pedidos, né? Aí eu refleti, eu falei, sabe de uma coisa, eu tive dias tão agradáveis que o comandante queria voltar pelo mar, né? Aí ele deixou o pessoal num cais para ir por outro caminho, pegar ônibus, barco, para evitar aquela situação. Aí eu refleti bem e falei, sabe de uma coisa? Eu também vou descer. Não quer dizer, por quê, né? Porque é uma coisa desconfortável, uma situação desconfortável. Não era, vai eu perecer, mas, entendeu? Quer dizer, a gente tem que saber separar cada situação. Quer dizer, ali eu não tinha porquê, se tinha outro meio mais tranquilo de voltar, por que eu iria me deparar com aquela situação, entendeu? Então, é uma coisa assim, para mostrar que o ser humano está sujeito a isso, né? Então, eles estavam aqui com Jesus e passaram por perigo, quer dizer, na iminência de algo acontecer, porque parecia que entra água ali no barco, né? No versículo 37 fala sobre isso. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, né? E ali mostra no versículo 38 que Jesus estava ali presente e estava em paz. Jesus estava na popa, né? Quer dizer, na parte de trás, né, do barco, dormindo sobre o travesseiro, né? Quer dizer, imagina aquela situação toda de Jesus dormindo, né? E aqui no versículo 39, depois que eles pediram tal, diz que Jesus despertou e repreendeu o vento, né? Ou seja, autoridade sobre a natureza, sobre aqueles agentes ali, né, que estavam provocando toda aquela situação. E depois, do versículo 40, fala que Jesus, depois de ter aquietado, acalmado o mar, aí desfez-se bonança, ou seja, ficou tudo tranquilo, ele pergunta assim, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Olha só, ele fala a palavra fé, neste momento, repreendendo e dizendo, por que vocês não tiveram fé, né? E tudo mudou, ou seja, porque ele tinha um poder, autoridade sobre tudo aquilo. Então, ele nos ensina coisas aqui, né? Que quando estivermos na iminência de algo acontecer, se estiver numa sensação de medo em função de um perigo iminente, qualquer que seja a área da sua vida, você, assim como ele teve autoridade ali sobre o vento, alguém poderia dizer, é fácil eu ter autoridade sobre uma pessoa, dar uma ordem, fulano, sai daqui, que me entende, né? Racionalmente falando.
um gerente mandar alguém fazer alguma coisa, tal, porque ele é autoridade e as pessoas obedecem. Agora, falar para a natureza, vento, me obedeça, mar, se acalme. Para a gente, muitas pessoas já começam, né, com aquela tendência que temos do racional acima de tudo. Vou falar com a água para me obedecer, né, falar com o vento, aí já começa a barreira por aí. Né? A própria pessoa já começa a dizer, não, como é que pode uma coisa dessa? Então, ele mostra isso e nos dá uma lição de que não há impossíveis, nós temos esse tipo de autoridade, mas essa autoridade não vem da força, eu vou falar forte, eu vou gritar, que quanto mais eu gritar, quanto maior for a intensidade do meu grito, isto irá mudar. Não, aqui é autoridade, e aí tudo mudou, quer dizer, eles não mostram isso, que o medo pode existir, porém, a confiança nele, a autoridade, a obediência, isso é que faz as coisas mudarem. Temos outro exemplo também, né? Que é Pedro. Abra aí, por favor, sua Bíblia em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 66 a 72. Né? Que todos já sabemos, quando fala que Pedro, né, ele negou Jesus 3 vezes. Que diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre. Aí diz que o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes, quer dizer, as pessoas estavam ali, né? Ele é um deles. Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente é um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, imagine, né, o que ele deve ter falado ali: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Pedro, né? Pessoas das quais falamos hoje, né? Fundador da igreja. Tal. Então, pessoas tiveram medo em determinados momentos. Aí tem toda uma discussão teológica, porque não vamos entrar nisso, mas mostrar simplesmente que teve medo, uma pessoa. Esteve ali com Jesus. E muitos de nós, às vezes, acusamos Pedro. Né? Pedro, naquela situação, negou Jesus, que coisa, eu jamais faria isso. Né? Tem pessoas que tendem a falar, porque isso já passou. Né? Ele estava ali no momento, imagina, naquela época havia crucificação, havia penas terríveis, né, para cristãos. Então, ele ficou com medo ali naquele momento. Né? É uma coisa forte dizer assim, que ele começou a praguejar, imagine, e a jurar, dizendo que não conheço, que é isso, não inventa, não sei. Né? Não diz o que ele falou nesse momento. Talvez ele quisesse mostrar que ele não tinha nada a ver, até usando um linguajar que é comum para tentar despistar, mas aí não. E as pessoas julgam a Pedro. Eu contei aquele exemplo ali, né, que aconteceu no Rio Sul. Por menos, né, não havia nenhuma ameaça de morte iminente, as pessoas ficaram quietas ali, indiferentes, né, e sem fazer nada. Eu me lembro que uma vez também, desculpe assim os exemplos pessoais, eu fui emboscado uma vez, eu estava no 2º grau, um amigo meu, agora me veio à mente essa cena. Né, eu treinava na minha educação física, eu fazia atletismo e tal, então tinha rivalidade entre colégios. Né, o meu colégio era o maior colégio que tinha lá, o estadual da Bahia, recebia gente de tudo quanto é cidade, do interior, e tinha outro colégio no meio bairro chamado Severino Vieira, que era um colégio, acho que era particular. Então, tinha uma rivalidade, brigas. Eu nunca gostava de brigar, sempre fui de paz, não sei o quê. Aí, um dia, eu estava no ponto de ônibus, que a gente tinha o emblema do colégio, né? Usava o emblema. Tá? E aí, o meu era preso. Eu tinha uns que eram... Né, o pessoal tirava quando saía da escola. Eu não, eu achava um absurdo tirar aquilo. Aí, eu estava esperando o ônibus com um amigo meu, cara que morava na minha rua, me conhecia ali do atletismo e tal. Aí, vieram me emboscar, vi uns caras com pedaços de paus, correntes e tal. Eu ali fui cercado, correr para um lugar que não tinha saída, fiquei preso. Aí o Senhor já me amava, assim, desde aquela época. Aí quem apareceu para me salvar? Né? Uma pessoa que era desse colégio rival e que fazia educação física e o atletismo comigo e me viu.
Não, esse aqui é meu amigo, não sei o que, aí escapei. Esta pessoa que era do meu colégio, estava comigo na mureta, ele estava sem o emblema. Ele fez que não me conhecia. Assim, quieto, entendeu? Imóvel. Assim, impressionante. Acho que nem olhou para o lado, ele estava assim, e ele escapou, entendeu? Então, para você ter uma ideia, o que o medo faz. Então, eu falei aquele caso do Rio Sul, aí a pessoa fala de Pedro e tal, e ali, por uma coisa mínima, ninguém fez nada, entendeu? Então, estas coisas existem. Então, o nosso papel, nós cristãos, qual é o nosso papel diante desse cenário atual, diante de tudo isso, nós que temos medos muitas vezes e vemos o mundo assim, que nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, conhecemos a palavra do Senhor, né? E o que a gente faz então diante disso? A gente se junta às pessoas que estão com medo ou a gente faz alguma coisa para mudar a realidade? Será que o nosso papel é sermos cristãos só aos domingos, ou às quartas e sextas, chegarmos aqui, nos abraçarmos, cantarmos louvores maravilhosos, né? E falarmos em alguns cânticos que existem por aí, dizendo que ajudaremos ao Senhor na sua obra, que nos colocamos à disposição dEle? Será que é isso que nós temos que fazer? Então, por favor, abra sua Bíblia em Isaías 61, por favor, versículo de 1 a 4. Isaías 61. Do profeta Isaías 61. Então, Isaías 61, de 1 a 4. Quando eu leio isso aqui, eu sinto que é isso que nós temos que fazer, nós somos do Senhor. Está claro aqui. Então, reflita. Eu imagino uma situação de passividade, né, que eu não tento fazer nada para mudar o mundo, as coisas estão à minha volta, e eu leio, quer dizer, na igreja a gente lê isso aqui. Vamos lá. É bom lermos juntos, né, para a gente ler e ver. Vamos lá, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Um momento, por favor. A proclamar libertação aos cativos, a pessoas que estão cativas, estão escravizadas, aprisionadas pelo medo. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para fazer isto, libertar estas pessoas, dizer para elas que há uma solução, que Cristo age, que Cristo liberta, que há uma solução para eles. Versículo 2 agora. A pregoar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Aqui está o que temos que fazer. Ah, mas eu também tenho medo, estou assim. Você sabe qual é a solução. Nós podemos juntos resolver isso, caminhar. Existem especialistas que podem nos ajudar quando a necessidade do auxílio de um especialista. Tem a palavra do Senhor em conjunto. A solução, a gente não pode se entregar a isso e achar que está tudo bem. Então, diante desta leitura, quando tivermos dúvidas sobre como devemos nos portar e o que devemos fazer, é importante que leiamos a palavra do Senhor, porque ela nos dá ânimo, ela nos encoraja e ela nos revela qual o nosso papel diante de toda essa situação. E o Senhor, diante de tudo que nós falamos hoje, né, que poderíamos ficar aqui falando muito tempo sobre isso, mas não muito falar que irá, né, nos convencer, falar com que mudemos de atitude. O que muda é nossa
consciência, nossa aproximação do Senhor, o conhecimento da sua palavra, é a fé que temos no Senhor. Isso é que vai mudar a nossa realidade. Então, o Senhor espera de nós isso, que nós confiemos nele e confiemos também na sua palavra. Temos aqui alguns versículos que eu vou pedir algumas pessoas para separarem, a gente já está chegando ao final dessa mensagem, para que nós possamos terminar essa mensagem lendo alguns versículos. Eu pedi a algumas pessoas, vou falar quais são os versículos, alguns irão abrir já, lerão, depois levantarão para ler em voz alta, para que nós possamos ouvir alguns dos versículos que estão na palavra de Deus. Eu sei que há outros, há inúmeros, que nos falam sobre isso, sobre promessas do Senhor para cada um de nós, porque o medo ele vem de diversos motivos, nós já falamos sobre a questão, quem tem família, de perder o emprego, não ter como sustentar a família, né, o filho passa necessidade, alguma coisa, não tem como pagar contas, a empresa não ir bem, não tem como pagar salário, inúmeros motivos, né? Mas vamos ver o que diz a palavra do Senhor, que reflita você no momento que você está vivendo, se há algum medo, como é que está a sua situação, a sua vida, nesses versículos, e tome posse deles, e que você verá que sua vida se transformará. Então, o primeiro deles é Isaías 41, versículo 10. Quem lerá esse versículo? Não é para ler agora não, é só a gente vai ler. Alguém poderá ler? Ou quer que eu escolha? Algum voluntário? O Murilo, né? Isaías 41, 10. Então, abra aí e aguarde, por favor. Isso aqui será Murilo. Romanos 8, 15. Tá bom. Salmo 27, de 1 a 3. Salmo 27, 1 a 3. Ninguém se candidata? Ah, tá bom. Ah, peraí. Lenira, tem um... Você vai ler, né? Você vai. Renato, você lê? E Lenira também levantou? Ah. Tá, Renato, então. Salmo 34, versículo 4. Lenira, né? Salmo 56, versículos 3 e 4. Tá. 56, 3 e 4. Hein? Tá bom. Então, para terminar, eu lerei os 6 e 7. Tem duas leituras aqui que eu vou fazer depois. Tá bom? Então, vamos... prestemos bem atenção, né, nessa palavra do Senhor, nos versículos, que é que eles nos dizem. Então, vamos lá, Murilo, por favor. Isaías 41, 10. Amém. Agora, Romanos 8, 15. Amém. Pois, Salmo 27, 1 a 3. Renata, né? Amém, Senhor. Salmo 34, 4. Amém. Salmo 56, versículos 3 e 4.
Temos aqui, então, Romanos, né, que eu vou ler aqui, fazer uma leitura de Romanos 1:17 e o Salmo 37:25. Então, Romanos 1:17 também tem Abacuque 2:4, que fala, né, Romanos 1:17 diz assim, o 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Tá? O justo viverá por fé. E Abacuque 2:4 também fala sobre isso. E aqui, para terminar esses versículos, essas leituras, temos aqui o Salmo 37:25. Prestem bem atenção a isso, que isso aqui resume uma série de coisas. Algumas preocupações que temos, né, hoje, o futuro, poxa, daqui a um tempo a minha descendência, como é que será, meus filhos, o futuro, daqui para frente, como é que as coisas se sucederão, né? Salmo 37, versículo 25. Muito interessante. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, isso é muito forte, né? O Senhor nos diz, então, às vezes a gente fica preocupado, a pessoa se afadigando, trabalhando excessivamente, esquecendo do Senhor, não, tem que juntar recursos para a minha família, para dar segurança à minha família. Então, quer dizer, quantos séculos nossos recursos serão suficientes, né, será que eles serão suficientes para toda a nossa descendência até a volta de Cristo? Será que é isso hoje o que eu faço? As nossas atitudes, sim, né? Passar a palavra do Senhor para minha família, educar meus filhos no temor e no tremor do Senhor, né? Isso sim é uma coisa que dura, é uma coisa permanente. Mas aqui fiquem tranquilos, porque o Senhor, Ele é fiel. Ele está dizendo que, olha só, uma pessoa, fui moço e agora sou velho, não diz a idade. Ele fala, sou velho, né? Porém, jamais, ele nunca viu, tem um caso, ele nunca viu, por onde ele andou, tal, jamais vi o justo desamparado. Então, se você é uma pessoa justa, se você se considera justo, né, todos nós somos justificados pelo Senhor, o Senhor realmente nos ama, deseja o melhor para cada um de nós. Então, tenha certeza que você não será desamparado, desamparada. Olha aqui em volta, isso é uma pequena parte da família que você tem, da família do Senhor. Então, a gente tem que ter essa visão de família, não só as pessoas na sua casa, né, pai, mãe, tios, tias, nós pertencemos a uma família. E a igreja é isso, é um amparar o outro, basta olhar em Atos dos Apóstolos como vivia a igreja primitiva. Eu sei que há muitas distorções nos dias de hoje, mas aquilo que é a igreja, um se preocupando com o outro, repartindo o pão, quem pode ajudar, ajuda, quem tem recursos ajuda quem não tem, que está em dificuldade naquele momento, né, dá um apoio, e a igreja vai, não há necessidade de alguém estar passando fome, é aquele negócio que também eu falei, as pessoas às vezes não querem se expor, não conversam, não é para chegar na igreja, falar tudo para todo mundo, mas procura um dos pastores ou um irmão que você tenha mais afinidade, uma pessoa confiável, e procura, não dá para ficar isolado. Então tem gente que às vezes está passando necessidade por isso, que não está vendo aqui o que está na palavra do Senhor. Então, a descendência não irá mendigar o pão, pode ter certeza, seus filhos, eles terão a proteção do Senhor, eles buscando o Senhor, eles temendo a Deus, eles serão bem-sucedidos. Todos nós viveremos a vontade do Senhor para as nossas vidas. E o medo, estas coisas que estão em fora, não irão nos paralisar, não irão nos impedir de nós conquistarmos as promessas de Deus para as nossas vidas. Só você mesmo que poderá enterrar e abandonar os projetos que o Senhor tem para a sua vida. Se você não conhece, se eles não são muito claros para você, que você busque a Ele. Então, nós temos que confiar no Senhor. O Senhor, Ele faz o que Ele quer, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. A gente fica muito preso à realidade, né? Não, dizem que é isso, então vai ser isso. Não, o Senhor é Deus maravilhoso. E onde Ele está presente, as coisas são transformadas, a esperança vem, a fé pode mudar toda e qualquer coisa. Então, esta é a palavra do Senhor para todos nós nesta manhã. Uma palavra atual, né? Estamos vivendo estas coisas, as coisas estão à nossa volta. Então, refletir sobre o nosso papel como cristãos na sociedade de hoje.
dizendo não, e não devemos nos alegrar com a injustiça. Só para terminar, porque o que acontece é que nós, muitas vezes, nos dias de hoje, que as pessoas estão temerosas, preocupadas, nós estamos preocupados em defender grupos, pessoas, não. Nós, sendo do Senhor, né, nós temos que olhar para todos, independente se a pessoa é do meu clube de futebol, é do meu partido político, não interessa isso. Nós, como cristãos, temos que estar acima de todas estas coisas e não agirmos por partidarismo. E temos que, justamente, fazer a vontade do Senhor em nossas vidas. Porque, certamente, quando estivermos assim, nos dedicando ao Senhor, sendo um veículo dEle, um instrumento dEle, onde quer que estejamos, Ele te capacitará. Ele fará com que o medo saia de você naturalmente, porque você estará tão ávido por ser útil a Ele, tão ávido por poder ajudar e ser um instrumento dEle onde quer que você esteja, que o medo ele sairá de você, assim como as trevas vão embora, as trevas se vão quando o sol chega tranquilamente, sem que haja briga, sem que haja força. E assim essa transformação virá à sua vida.